Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje é uma revisão sobre o conteúdo Lei Penal no tempo. E para nós fazermos essa revisão, eu vou compartilhar a tela com você. Então, começamos aqui falando sobre os tipos de lei penal. Quando nós falamos, então, em lei penal, basicamente nós temos dois tipos. A lei penal incriminadora e a lei penal que não é incriminadora, a não incriminadora, portanto. Com relação à incriminadora, como o próprio nome diz, ela vai descrever o crime, né? Falamos de uma forma geral, então, que ela vai descrever a conduta delitiva, que pode ser tanto crime quanto uma contravenção penal. E ela também vai descrever a pena. De uma forma técnica, nós chamamos a descrição da conduta delitiva, ou seja, se nós pegarmos o exemplo aqui do artigo 121 do Código Penal, o matar alguém, essa é a conduta delitiva. E, tecnicamente, isso é chamado de preceito primário da norma. De outro lado, nós temos na sequência a pena. No caso do homicídio simples, a pena é reclusão de 6 a 20 anos. Isso é o preceito secundário. Ou seja, se alguém lhe falar sobre preceito secundário de uma norma penal, na verdade, a pessoa está falando sobre a pena, enquanto o preceito primário é propriamente a conduta delitiva. Agora que nós já conhecemos o que é a norma penal incriminadora, vamos falar sobre as diferentes normas penais não incriminadoras. A primeira delas é a permissiva. A permissiva justifica ou exclui a ilicitude, ou seja, torna a conduta permitida. Por mais que eu tenha, por exemplo, praticado a conduta matar alguém, isso não vai ser considerado um homicídio. Por quê? Porque, por exemplo, eu agi em legítima defesa. Aqui já cito, então, um exemplo de norma permissiva. É a norma que nós encontramos no artigo 23 do Código Penal. Vai dizer o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito. Além dessa, nós temos outros tipos de norma não incriminadora. Então, na sequência, nós temos a exculpante, que ela vai afastar a culpabilidade ou a punibilidade. Então, como exemplo, eu cito o artigo 181 do Código Penal, que vai dizer: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Aqui nós temos uma referência aos crimes patrimoniais. Claro, tem outras normas que têm que ser lidas de forma integrada. Mas só para lhe citar um exemplo, quando eu cometo furto, né? Quando eu subtraio coisa alheia a móvel, então, por exemplo, peguei dinheiro da carteira de alguém, em princípio é furto, posso ser punida, enfim. Mas se eu peguei dinheiro da carteira da minha esposa, por exemplo, isso é isento de pena. Por quê? Porque o próprio Código Penal determina isso. Além da exculpante, nós temos a interpretativa, que, como o próprio nome diz, né, ela não vai incriminar, ela vai nos ajudar na interpretação das normas penais. E aí, como exemplo, eu cito o conceito de funcionário público, que está lá no artigo 327 do Código Penal. Então, vai dizer que se considera funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E se equipara a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, isso é um exemplo de norma que nos ajuda a interpretar outras normas penais.
Depois nós temos a norma complementar ou de aplicação. Ela vai restringir a lei incriminadora. E aí, como exemplo aqui, eu cito o artigo 5º do Código Penal. Estamos bem acostumados a falar no artigo 5º da Constituição, mas agora que a referência é o artigo 5º do Código Penal, que vai restringir o quê? Vai restringir a aplicação da legislação penal brasileira ao território nacional. Claro, faz a ressalva aí a documentos internacionais que o Brasil pode ter assinado. Por último, a gente tem a norma não incriminadora de extensão, que vai complementar o âmbito da tipicidade. Como exemplo, eu cito o artigo 14 do Código Penal, inciso 2, que fala sobre a modalidade tentada do crime. Percebam que se a gente não tivesse essa norma de extensão, quando alguém tenta matar outra pessoa, mas não consegue, nós não teríamos tecnicamente um crime. Por quê? Porque o artigo 121 do Código Penal fala matar alguém, ponto. Não se tem complementações sobre ter sucesso ou não ter sucesso nessa empreitada de matar alguém. Então, nós conseguimos punir a tentativa de homicídio, porque lá no artigo 14 diz assim: disse o crime, inciso 2, tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheia à vontade do agente. Parágrafo único, salvo disposição em contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, percebam que essa norma de extensão, ela permite que a gente puna as tentativas também, não apenas os crimes na modalidade consumado, que é o que nós temos tipificado. Na sequência, eu coloco aqui a lei penal em branco. Se fala muito sobre norma penal em branco, né, ou lei penal em branco. O que é isso? É aquela norma que ela precisa ser complementada por outra, seja por outra lei, seja por um ato do Poder Executivo. E como exemplo, eu cito a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Essa lei, ela não define exatamente o que é droga, e isso fica para a definição de um ato do Poder Executivo. Então, nós temos uma portaria que elenca, que lista quais são as substâncias consideradas drogas para fins de complementação da lei de drogas. Então, a criminalização da conduta, ela fica dependente de uma outra norma. Seja uma norma, como eu disse, homogênea, né? Que vem aí de outra lei ou até da própria lei, seja uma norma heterogênea, que depende aí de uma complementação que venha do Poder Executivo. Agora, nós vamos falar sobre o tempus comissi delicti, ou seja, o tempo do crime, quando o crime acontece. Nós temos 3 teorias para explicar o tempo do crime. A primeira dessas teorias é a teoria da atividade, que vai dizer que o crime acontece no momento da conduta, independentemente do resultado ter acontecido logo depois ou ter acontecido 6 meses depois. A segunda teoria entende que não. A segunda teoria é a teoria do resultado e entende que não importa o momento da conduta. Importa sim o momento do resultado. E a terceira teoria, que é a teoria mista ou da ubiquidade, entende que pode ser as duas coisas. Pode ser tanto o momento da conduta quanto o momento do resultado, para fins de definir o tempo do crime. No nosso Código Penal, no artigo 4º, ele deixa bem claro qual é a teoria adotada no Brasil. Diz assim o artigo 4º: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, evidentemente, o nosso Código Penal adota
em relação ao tempo do crime, a teoria da atividade. Interessa o momento da conduta, da ação ou da omissão. Não interessa o momento do resultado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a extratividade da lei penal, ou seja, sobre a retroatividade ou sobre a ultratividade. A retroatividade, você deve estar percebendo esses meus movimentos com a cabeça, significa que a lei penal vai voltar no tempo. Como regra, a Constituição determina que a lei penal é irretroativa, ou seja, ela é aplicada do dia em que ela é criada para diante, para o futuro. Agora, se ela for mais benéfica para o acusado, a própria Constituição estipula a possibilidade de retroatividade. Então, aqui, quando a gente fala em retroatividade, é isso. É uma lei penal mais recente que é mais benéfica para o acusado e, portanto, vai voltar no tempo. De outro lado, a ultratividade da lei penal é quando eu tenho uma lei antiga, né, a lei da época do fato, por exemplo, que é mais benéfica do que a lei que atualmente normatiza aquela situação. Então, mesmo que a lei antiga esteja revogada, eu vou fazer ela seguir os seus efeitos. Por isso, ultratividade. A lei mais antiga, já revogada, ela é mais benéfica e, portanto, ela segue produzindo efeitos em relação àquela situação específica. Agora, nós vamos falar sobre a sucessão das leis penais no tempo. Nós temos dois grandes grupos quando se fala em sucessão de leis penais no tempo. O primeiro grupo que vai piorar a situação do acusado, das pessoas, enfim. E o segundo grupo que vai melhorar a situação. O grupo que vai piorar a situação a gente chama de lex gravior, tá? Nesse caso, nós temos duas opções. Ou nós temos uma novatio legis incriminadora ou simplesmente novatio criminis, ou seja, uma lei nova que passa a criminalizar uma situação que antes era indiferente na parte penal. Ou seja, uma conduta que antes não era crime passa a ser criminalizada. E o segundo caso é o novatio legis impejus, ou seja, eu tenho uma lei nova que é mais gravosa, que aumenta a pena, por exemplo. Quando nós falamos em melhorar a situação, nós chamamos isso de lex missior. E a lex missior também pode ser de duas formas. Primeira delas, abolitio criminis. O abolitio criminis significa que a lei nova vai descriminalizar aquela conduta. Ou seja, eu tinha uma norma penal que criminalizava algo, mas vem uma lei nova e entende que aquilo não é mais crime, aquilo passa a ser um indiferente penal. Outra opção é a novatio legis in melius, ou seja, a lei nova, ela não descriminaliza a conduta, mas ela melhora o tratamento penal. Por quê? Porque ela reduz pena, porque ela concede mais benefícios para aquele crime. Além disso, a gente tem algumas discussões a nível jurisprudencial e acadêmico. A primeira delas diz respeito à lex tertia. Como o próprio nome indica, a lex tertia seria uma terceira lei. Ou seja, eu acabo combinando leis penais no tempo, porque uma lei é mais benéfica num aspecto e outra lei é mais benéfica em outro aspecto. Então, eu pego uma parcela da lei A, uma parcela da lei B e crio uma lei C, uma lei terceira aqui, como o próprio nome em latim indica. A grande questão é se eu posso fazer isso, porque a combinação de leis penais no tempo acaba criando uma norma que nunca existiu na realidade, porque ela combina partes da legislação antiga com a legislação mais recente.
E aí, o grande questionamento é isso. Se é possível fazer ou se não é possível fazer. Nós encontramos jurisprudência para os dois lados, tá? Admitindo esse, entre aspas, Frankenstein jurídico, né? Essa criação, e também não admitindo, porque seria o juiz legislar. E isso nós sabemos que não é possível, né? Quem faz a lei é o poder legislativo, o judiciário apenas julga, apenas aplica a lei. Então essa é a grande crítica. Agora, lex tercia não é a mesma coisa do que a utilização da lex intermediária. Imaginem aí que eu cometi um determinado ilícito, né? Pratiquei uma conduta que era criminalizada, e na data em que eu pratiquei o crime, nós tínhamos a vigência da lei A. Durante o processo, vigorou a lei B. E durante o julgamento, a gente já tem outra lei, a lei C. Imaginem que a lei B seja mais benéfica. Poxa, mas quando eu cometi o fato, a lei B não estava valendo. E na data do julgamento também não estava. Eu poderia pegar a lei B, já que ela é mais benéfica, e aplicar para esse caso? Sim, isso é possível. Porque aqui eu não estou combinando leis. Eu não estou pegando uma parte da lei A, uma parte da lei B e uma parte da lei C para criar um novo instrumento legislativo. Eu simplesmente estou utilizando a lei que durante aí toda a instrução processual foi a mais benéfica para aquele acusado. Então, lei intermediária não é a mesma coisa que lex tercia. Lei intermediária eu posso sim aplicar. Lex tercia é que tem essa divergência jurisprudencial. Na sequência, eu lembro você que nos crimes permanentes, habituais e continuados, a gente vai aplicar a lei vigente quando cessar a permanência, a habitualidade ou a continuidade, tá? Mesmo que seja mais grave. Para isso, a gente tem uma súmula, que é a súmula 721 do STJ. Uma situação que a doutrina gosta muito de abordar, concursos públicos também, é aquela situação que durante o sequestro, então sequestrei alguém e mantive essa pessoa em meu poder por 30 dias, durante esses 30 dias houve uma mudança legislativa que agravou a pena. Eu posso aplicar essa lei nova, que é pior, para o caso do sequestro? Sim, porque súmula 711, que vai dizer que eu vou aplicar a lei vigente na data da cessação, no caso aqui da cessação da permanência, tá? Mesmo que seja mais grave. Para nós encerrarmos, nós temos as leis intermitentes. As leis penais intermitentes, elas podem ser de dois tipos, ou temporária ou excepcional. Lei temporária é aquela que tem uma data específica para terminar. Exemplo, Lei Geral da Copa. Nós tínhamos nessa Lei Geral da Copa crimes específicos. Então, se eu decidisse falsificar o mascote, eu incidia num crime durante aquele período. Se hoje eu praticasse a mesma conduta de falsificar o mascote da Copa, isso não seria criminalizado por aquela lei, tá? Com relação às leis excepcionais, elas vão vigorar durante um período excepcional. Então, elas vão vigorar enquanto aquela situação excepcional perdurar. Lembro que as leis intermitentes, elas são ultrativas, ou seja, elas vão se aplicar adiante. Vamos imaginar que um julgamento de alguém que tenha falsificado o mascote da Copa aconteça só hoje. Bom, eu vou aplicar a Lei Geral da Copa hoje. Por quê? Porque ela é ultrativa, ela vai se protrair no tempo. A sua aplicação vai se protrair no tempo. Com isso, a gente termina essa nossa aula revisando questões envolvendo aqui o tempo do crime. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Tchau!